73 Sword Golf Magic. Capítulo 351 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang demorou um pouco para se acalmar, mas ainda havia um certo sentimento de vazio e arrependimento dentro dele. No entanto, isso foi o que ele escolheu. Pelo seu objetivo, qualquer tipo de sacrifício valia a pena. Surpreendentemente, nenhum novo adversário apareceu nos últimos minutos, embora Shang já tivesse vencido contra o anterior. Shang levantou-se lentamente e agarrou Sword com força. Mesmo que todo o resto desaparecesse, Sword estaria com ele até o fim. Os dois não precisavam trocar palavras para expressar seus sentimentos. Vocês demoraram bastante, disse o bobo da corte com um sorriso. Shang não olhou. Há quanto tempo estamos treinando? O sorriso do bobo da corte se alagou. 5 anos. Silêncio. 5 anos. Eles treinaram por 5 anos completos. Isso foi tão longo. Por um segundo, Shang não pôde acreditar no que acabara de ouvir, mas então se lembrou de como o tempo se arrastava infinitamente. 5 anos realmente faziam sentido. E mesmo depois de 5 anos, disse Shang, ainda não consegui vencê-lo de forma justa. O sorriso do bobo da corte não desapareceu. Claro que não, disse ele. Sua espécie é a razão pela qual eu enviei vocês para o meu mundo principal em primeiro lugar. Shang olhou para o bobo da corte. Gênios trabalhadores, disse o deus. Eles usam tudo o que conseguem e o aperfeiçoam. No entanto, seu corpo é fraco. Ele é um dos raros gênios verdadeiros, mas sua falta de um corpo poderoso torna impossível para ele lutar contra qualquer mago ou besta que não seja completamente inútil. O caminho do guerreiro se deteriorou a um ponto em que dominar tudo só o torna igual aos piores magos do mundo. É seu dever expandir o caminho do guerreiro. Dê aos gênios mais para dominar e eles não irão desapontá-lo. Seu predecessor aceitou o primeiro caminho que encontrou, sem tentar fortalecê-lo ou ampliá-lo. Sem ajuda externa, ele nunca alcançará o quinto reino. Seu caminho é muito fraco. Shang respirou fundo quando ouviu isso. O deus estava obviamente falando sobre o reitor. Sem a ajuda de alguém muito mais poderoso do que ele, o reitor nunca alcançaria o quinto reino. No entanto, seu avanço permitiu que esse outro guerreiro se reavaliasse, acrescentou o bobo da corte. Ele viu que seu antecessor não poderia rivalizar com os magos ou feras e percebeu que havia mais do que isso. Sem seu antecessor, ele teria avançado imediatamente, desperdiçando seu talento. Infelizmente, este guerreiro veio muito cedo. Se ele tivesse nascido apenas 50 anos depois, ele teria uma chance de transformar seu corpo e se tornar verdadeiramente poderoso. Mas ele já condensou seu caminho, e mesmo que ainda esteja trabalhando nele, não há mais bestas adequadas para ele. Shang permaneceu em silêncio por um tempo. Não há realmente nenhuma maneira? Ele perguntou. O bobo da corte sorriu. Há sempre uma maneira, disse ele com uma risada. Eu projetei este mundo para sempre ter um jeito. As diferentes formas apenas têm requisitos diferentes. O que você chama de procedimento é apenas uma das muitas maneiras de fortalecer seu corpo. Quando os guerreiros ainda eram poderosos, eles simplesmente ingeriam uma pílula para obter um corpo tão poderoso. Tal pílula funcionaria com este guerreiro. Shang olhou para o bobo da corte. Resta algum no mundo? Não, respondeu o bobo da corte. Os magos destruíram tudo. Você não encontrará uma única herança em relação a lutadores físicos em todo o mundo. Mas, como eu disse, existem maneiras. E é seu dever encontrá-los, disse o bobo da corte com um sorriso malicioso. Shang permaneceu em silêncio enquanto apenas respirava fundo. Ele queria retribuir o professor Mervyn, mesmo que o professor Mervyn que o ajudou não fosse o verdadeiro. Enquanto houver um caminho, toda a esperança não está perdida. Shang fortaleceu seu aperto em sua espada. Estou pronto para a próxima luta, disse ele. O bobo da corte não respondeu. Em vez disso, as rodas começaram a girar novamente. Nível 13, guerreiro do estágio do comandante fraco do pico, disse a voz mecânica. Naquele momento,
Shang se lembrou de algo e olhou para o bobo da corte novamente. Você não conta a última luta como trapaça, certo? Não, disse o bobo da corte. Você não confiou no meu poder. Além disso, seu progresso me agrada e não quero puni-lo por corresponder às minhas expectativas. Progresso, hein? Shang pensou. Fiz algum progresso? Honestamente, não sei. Xing. Naquele momento, o oponente de Shang apareceu. Era um homem mais velho vestindo couro. Ele carregava uma longa espada nas mãos, assim como o professor Mevin. Surpreendentemente, ele usava roupas feitas de pele e nenhuma armadura. Por um segundo, Shang pensou que isso era um bárbaro, mas ele sabia que isso não faria sentido. Em primeiro lugar, o homem não carregava uma arma pesada, mas uma elegante e longa espada. Em segundo lugar, os bárbaros basicamente não se qualificaram como oponentes neste julgamento. Eles não eram nem guerreiros nem feras, e eram piores do que essas duas coisas. Isso significava que a pessoa na frente de Shang provavelmente era algum tipo de eremita. Alguém que vivia sozinho, trabalhando apenas com seu poder. Interessante. Presumi que algum guerreiro eremita estaria entre os guerreiros mais poderosos, mas este é aparentemente fraco. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Ding! O guerreiro abriu os olhos e olhou para Shang com olhos semicerrados. Então, ele balançou a espada para o lado, criando um ruído estridente ao cortar o vento. Seus movimentos foram incrivelmente rápidos. O guerreiro entrou em posição de batalha. Bang! E de repente explodiu para frente. Shang estreitou o olho direito e também explodiu para frente com um Ice Blast. Os dois atacaram um ao outro e Shang preparou sua espada. De repente, a espada do guerreiro pareceu se curvar no ar e se mover para o lado. Era quase como se sua espada fosse feita de um pedaço de borracha. Ele se moveu de maneira imprevisível, mas rápida, enquanto atirava direto no peito de Shang. Shang olhou nos olhos de seu oponente. Não tenho certeza de que tipo de técnica ele usará. Eu deveria ter cuidado. Então, Shang cuidadosamente moveu sua espada para frente. Ding! Sua espada atingiu a espada do inimigo levemente ao seu lado para interromper o ataque do inimigo. A espada se desviou de Shang e a espada de Shang avançou. Rachadura. A espada apunhalou o peito do guerreiro. Naquele momento, terror e choque apareceram no rosto do guerreiro. A expressão de Shang parecia insegura e ele moveu sua espada para cima. Xing. O guerreiro foi cortado em dois. E ele morreu. Os aplausos retornaram, mas Shang apenas olhou chocado para o guerreiro. Onde estava a técnica dele? Shang pensou em choque. Guerreiros lutam com sutileza, mas ele só moveu sua espada um pouco. Shang piscou algumas vezes. Espera, essa era mesmo a técnica dele. Silêncio. O cadáver do guerreiro desapareceu lentamente enquanto Shang olhava para ele. Claro, este era um guerreiro fraco, mas esta luta não deveria ter sido tão fácil. Shang coçou a nuca enquanto repassava a batalha em sua mente. Seu oponente movia sua espada em uma espécie de dança, o que atrapalhava o ritmo. Então, de repente, ele se concentrou nos sinais vitais de Shang. Claro, essa é uma boa técnica, pensou Shang. Com certeza pode pegar muitos guerreiros desprevenidos. Mas isso não era tudo, certo? Certo. Nesse momento, as duas rodas retornaram. Nível 14. Guerreiro de estágio de comandante de pico médio. Sword Golf Magic. Capítulo 352. As rodas começaram a girar novamente, mas desta vez os campos nas rodas eram maiores, o que significava que vários campos haviam desaparecido. Não havia tantos guerreiros do Piak Commander Stage no mundo. Eventualmente, as rodas pararam e o oponente de Shang apareceu. Era um guerreiro de longos cabelos castanhos, vestindo uma armadura dourada e carregando uma lança. Essa é a armadura dos comandantes no território do Duque Whirlwind, Shang percebeu. No entanto, eu não o conheço. Isso provavelmente significa que ele é o comandante de Swamp Lake City. Havia apenas 3 grandes cidades no território de Duque Whirlwind. Shang conheceu o comandante do Paraíso do Guerreiro,
E Seven não tinha nenhum guerreiro poderoso, já que era onde vivia a maioria dos poderosos magos de Duque Whirlwind. E Seven estava cheio até a borda com True Mages. Eles não precisavam de nenhum guerreiro para protegê-los. O que apenas deixou o comandante de Swamplank City desaparecido. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! O comandante abriu os olhos e olhou para Shang. Xing. Shang imediatamente pulou para o lado quando seus instintos estavam gritando com ele. Uma agulha poderosa e grossa mal passou pelo corpo de Shang. É isso que eles usam para matar feras voadoras. Shang lembrou. Shang se virou para seu oponente e percebeu que já havia diminuído a distância. A lança do comandante avançou rapidamente. Shang rapidamente viu o propósito do ataque e como foi executado, mas isso nem sempre ajudou. O comandante tinha um corpo mais forte que Shang, e simplesmente não havia uma boa maneira de lidar com aquele ataque. Então, embora Shang soubesse exatamente o que o oponente estava fazendo, ele não teve chance a não ser obedecer. Bang! A lança atingiu o lado de Sword. CRK. Uma rachadura apareceu em Sword, e Shang pôde sentir a dor que Sword estava sentindo. A espada estava apenas no estágio de comandante avançado, enquanto o comandante obviamente tinha uma arma que estava no estágio de comandante de pico. Mais um ou dois confrontos desfavoráveis e a espada pode quebrar completamente. Shang cerrou os dentes ao pular para trás. Eu esqueci totalmente sobre isso. Por um segundo, Shang sentiu como se estivesse de volta à sua primeira aula na Caterpillar Class. Naquela época, cada ataque havia ameaçado a vida de Sword, já que estava muito fraco na época. O comandante disparou rapidamente atrás de Shang e preparou outro ataque com sua lança. Shang rapidamente pensou em uma contramedida. Bang! Shang perfurou a ponta da lança com a mão esquerda, a lança perfurando o braço esquerdo de Shang. O braço direito de Shang balançou a espada para frente. Naquele momento, a terra ao redor do guerreiro se transformou em lanças, todas apontadas para Shang. Se ele decidisse continuar com aquele ataque, Shang definitivamente morreria. Então, as lanças dispararam contra Shang e Shang cerrou os dentes. Quem? As lanças de terra se transformaram em mana da terra quando Shang ativou seu domínio da entropia. Ele perdeu toda sua mana com esse único uso. O ataque foi tão poderoso. Os olhos do comandante se estreitaram e ele moveu sua cabeça em direção a Sword. Parecia uma ideia estúpida, mas o comandante obviamente usava uma armadura extremamente poderosa. Os círculos mágicos seriam ativados, bloqueariam o ataque e o jogariam a espada para trás, deixando Shang aberto. Então, o comandante cortaria o corpo de Shang com sua lança, que já estava cravada no braço esquerdo de Shang. Shang não gostou, mas sabia que só havia uma saída para essa situação. A espada foi envolta em chamas negras e atingiu a cabeça do guerreiro. Bang! As chamas negras destruíram os círculos mágicos e mataram o comandante. A lança do comandante já havia deixado o braço esquerdo de Shang e já havia cravado no torso de Shang. Um pouco mais, e Shang teria sido cortado em dois. As chamas negras desapareceram e Sword encolheu a sua forma original novamente. Nesse momento, a torcida voltou. Shang respirou fundo e convocou seus últimos pedaços de minério. A espada consumiu o minério e cresceu novamente para seu tamanho maior. No entanto, isso era todo o minério útil de Shang. Na próxima vez que Sword usasse sua habilidade, ele permaneceria em sua forma menor até que Shang conseguisse mais minério. A rachadura na espada também desapareceu após a absorção do minério. Shang olhou para Sword com as sobrancelhas franzidas. Uma luta com o poderoso guerreiro Piak Commander Stage pode me ajudar um pouco com meu poder, mas não posso arriscar você. Sinto muito, disse Sword. Não há nada para se desculpar, disse Shang. Não tive tempo de procurar minério melhor e, mesmo que eu encontrasse algum, seu peso adicional me atrasaria. Meu corpo ainda não é tão poderoso quanto o corpo de um guerreiro Piak Commander Stage. Espada não respondeu. Shang respirou fundo e suspirou. Então, ele olhou para o bobo da corte.
Isso é tudo para a categoria guerreiro, disse ele. O bobo da corte não parecia perturbado. A luta teria sido chata de qualquer maneira, disse ele. Você conhece todos os três poderosos guerreiros do Piak Commander Stage e não teria chance contra nenhum deles. Shang assentiu. Sim, ele treinou com o professor Mervin por 5 anos, mas isso ainda não foi suficiente para fechar a lacuna. Shang tinha certeza de que sabia quais oponentes estariam esperando por ele. O vice-reitor Ranus era definitivamente o mais poderoso dos três. O vice-reitor Soran era outro. E o último provavelmente foi o comandante do Paraíso dos Guerreiros. O mais jovem entre eles, Soran, já era incrivelmente poderoso. Seu caminho provavelmente não era tão poderoso quanto o caminho do professor Mervin, mas com Soran sendo um nível mais forte, ele provavelmente poderia lutar contra o professor Mervin igualmente. Os outros dois não eram mais fracos. Isso significava que Shang estaria lutando contra outro professor Mervin, e ele sabia como isso iria acabar. Além disso, mesmo que esses três decidissem ensinar algo a Shang, eles definitivamente não dariam suas vidas por ele. Mesmo sendo cópias, eles ainda queriam viver. Por fim, Shang lutou contra nada além de guerreiros nos últimos 5 anos e precisava lutar contra outra coisa. Então, mesmo que a luta pudesse ter ajudado com seu poder, não teria sido muito. 10 pontos na categoria besta e 14 pontos na categoria guerreiro, disse o bobo da corte. Sua pontuação já é maior do que a pontuação trapaceada da última tentativa, e você ainda nem lutou contra os magos. Parece que você receberá uma boa recompensa. Shang assentiu. Nesse ponto, a roda com as armas desapareceu, deixando apenas a roda com as afinidades para trás. Vamos para a última categoria. Os magos. Sword Golf Magic. Capítulo 353. A roda Affinity começou a girar, mas Shang não prestou atenção nisso. Assim como nas categorias anteriores, os primeiros adversários não seriam um problema. Nível 1, Mago Verdadeiro Inicial Fraco. Depois de alguns segundos, o oponente de Shang chegou. Era uma linda garota com cabelo azul oceano. Shang já sabia que ela era uma maga da água. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Ding! A garota abriu os olhos e calmamente olhou para Shang. No entanto, sua expressão imediatamente se transformou em horror quando ela percebeu que Shang já estava ao lado dela. Em seu estado de choque, ela não conseguiu reagir. Bang! Ela foi rapidamente dividida pela espada de Shang, e ele absorveu um pouco de energia vital de seu cadáver. A torcida voltou. Shang olhou para o cadáver desaparecido sem nenhuma emoção em seus olhos. A roda voltou e Shang esperou por seu próximo oponente. Nível 2, Mago Verdadeiro Inicial Médio. Seu próximo oponente apareceu, mas Shang realmente não prestou atenção neles. Ding! Quando o sino tocou, Shang avançou novamente. Foi quando Shang viu que seu novo oponente era um jovem de cabelos ruivos, vestindo túnica vermelha. O mago imediatamente ativou seu escudo de mana. Bang! A espada de Shang atingiu o escudo de mana, e o mago foi jogado para longe pelo ataque de Shang. Os olhos do mago se arregalaram em choque. Esse ataque consumiu mais de 50% de sua mana. Ele rapidamente convocou seu focus e preparou 2 feitiços. No entanto, antes que ele pudesse terminar os feitiços, Shang apareceu diante dele novamente. Bum! O mago foi arremessado para longe novamente, seu escudo de mana quebrado. O feitiço que o mago estava preparando fracassou desde que ele estava sem mana agora. Shang imediatamente apareceu na frente dele novamente com sua espada. Em pânico, o mago lançou o feitiço que seu focus havia preparado. Felizmente, Foci não precisava da mana de seus magos. Uau! Um amplo feixe de fogo excessivamente quente disparou violentamente do focus, direto para Shang. Bang! Shang lançou um simples Ice Blast para contornar o feitiço. Em seu pânico, o mago não conseguiu mirar em Shang corretamente. E então, a espada de Shang caiu sobre ele. Bang! O mago foi cortado e Shang absorveu um pouco mais de energia vital.
A essa altura, o corpo de Shang estava ligeiramente inchado devido a toda a energia vital. A comemoração voltou e o cadáver desapareceu. Mas desta vez, quando a roda voltou, Shang realmente olhou para ela. Shang sabia que venceria seu próximo oponente, mas não seria fácil. Estes eram magos, os hegemons do mundo. Lutar contra um mago em seu nível já era impressionante para Shang. Nível 3. Poderoso mago verdadeiro inicial. A roda diminuiu a velocidade e finalmente parou em um dos campos menores. As sobrancelhas de Shang franziram. Eu nunca lutei com um mago assim antes. Xing. O oponente de Shang apareceu e ela olhou. Seu oponente era uma mulher mais alta, com longos cabelos negros, vestindo mantos caros e escuros. Seu focus preto já estava pairando ao lado dela. Shang podia sentir um pouco de Darkness Mana saindo dela. Sim, este era um mago verdadeiro com uma afinidade com a escuridão. Shang já havia lutado com magos venenosos antes, mas não com magos das trevas. Eles não eram muito comuns no reino Skitunder, mas havia muitos deles no reino Black Shadow. Shang adivinhou que essa mulher provavelmente veio de lá. O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! Shang explodiu para frente quando a mulher abriu os olhos. Em um instante, ela já havia preparado seu Mana Shield. Seus olhos rapidamente percorreram o campo de batalha, mas suas sobrancelhas franziram quando ela o viu. O mundo interior de Shang estava iluminado como se fosse o meio do dia. Não havia cavernas, nem árvores, nem rochas grandes, nem estruturas. Isso significava que os únicos lugares escuros no mundo interior de Shang eram as pequenas sombras das folhas de grama e as sombras dos dois oponentes. O campo de batalha não poderia ser pior para ela. Ela rapidamente percebeu que Shang já havia chegado ao lado dela. Em um instante, ela lançou Mana Step, aparecendo a mais de 300 metros de distância. Shang não conseguiu nem acertar um ataque. Bang! Shang imediatamente explodiu atrás dela com um Ice Blast, sua velocidade muito rápida para alguém no estágio de comandante inicial. A maga estreitou os olhos quando percebeu que Shang estava perto dela novamente. Xing. Ela soltou outro passo de mana e Shang a seguiu. Ela definitivamente passou por Mana Tranquility, o que significa que ela está recuperando rapidamente sua mana. Mesmo que esses rápidos Mana Steps custem cerca de 20% de seu total de mana cada, sua rápida absorção significa essencialmente que ela perde apenas 10% de seu total de mana por lançamento. E ainda mais, ela ainda não lançou nenhum feitiço. Quando Shang se aproximou do mago novamente, seu focus preto de repente começou a brilhar em algum tipo de luz negra. Shang conhecia muitos feitiços, mas basicamente não sabia nada sobre feitiços de escuridão. Shang se preparou para fugir. O focus flutuou para o céu. E então, vários feixes de luz negra se reuniram acima dele. Os arredores de Shang ficaram escuros de repente. Isso não é um ataque. Shang olhou para cima e viu que algum tipo de escudo preto havia se reunido acima deles. Tinha cerca de 100 metros de largura e bloqueava toda a luz. Darkness Mana rapidamente preencheu a área abaixo do escudo preto enquanto todo o Light Mana anterior mudava para o outro extremo. Este foi o pior campo de batalha para ela. E daí? Ela só tinha que transformá-lo no melhor campo de batalha. No entanto, este feitiço drenava muito a mana de alguém, e foi por isso que ela fez seu focus lançá-lo. Claro, em troca, seu focus precisou de algum tempo para preparar o feitiço. Mas agora, estava ativo. A escuridão consumiu completamente os arredores de Shang, tornando-o essencialmente cego. Mas eu não confiei no meu olho de qualquer maneira, ele pensou. Shang ativou sua Darkness Vision e rapidamente a encontrou. De repente, ela deixou seu local anterior sem fazer barulho e apareceu a alguns metros ao lado dele. Era como se ela tivesse sumido de um ponto e aparecido em outro. Sem sua Darkness Vision, teria sido basicamente impossível para Shang encontrá-la. Bang! Shang desencadeou um Fire Blast, atacando-a diretamente. Nesse momento, a mulher estreitou os olhos. Como seu oponente a encontrou? No entanto,
Ela já tinha seus feitiços preparados. Ela rapidamente falou várias palavras. Nos últimos segundos, ela preparou vários feitiços. Afinal, ela não faria nada enquanto se afastava de Shang. Tudo estava preparado. De repente, no ar na frente de Shang apareceu uma boca escura e gigantesca. Era invisível a olho nu, mas Shang's Darkness Vision podia vê-lo. Era como se um verme gigante tivesse aberto sua boca e estivesse caindo no chão, com a boca primeiro. Se Shang continuasse correndo, ele seria consumido. Bang! Shang saltou. A mandíbula pousou na frente de Shang enquanto ele voava sobre ela. Embora parecesse a boca de um verme, não havia nenhum verme real aqui. Foi só a boca. Mas naquele momento, algum tipo de parede apareceu na frente de Shang. Shang não estava pronto para isso e parecia muito próximo dele. Shang bateu na parede. CRK. Em um instante, Shang sentiu que tudo ao seu redor tentava esmagá-lo. Era como se ele fosse uma bola que acabasse de cair na palma da mão de alguém. Assim que a bola tocava a palma da mão, os dedos ao redor se fechavam. Sangue explodiu de vários lugares no corpo de Shang. Bang! Naquele momento, o corpo de Shang de repente explodiu em luz. Os olhos do mago se arregalaram de horror. Afinidade leve. A força esmagadora foi dissipada em torno de Shang, e ele explodiu em direção ao mago. Mas naquele momento, outra boca apareceu na frente de Shang. Ele não seria capaz de escapar desta. Sword Golf Magic. Capítulo 354 Bang! Shang explodiu com Light Mana novamente, e a boca desapareceu. No entanto, Shang usou mais energia vital do que absorveu nas lutas anteriores e seu corpo murchou um pouco. A maga estreitou os olhos. Seu oponente era muito mais forte do que ela esperava. Shang já estava se aproximando dela novamente e, neste momento, seu focus começou a brilhar. 3 bolas de escuridão dispararam do focus, direto para Shang. O olho direito de Shang também se estreitou e ele colocou sua espada na frente dele para bloquear. O mago preparou outro feitiço. Os fantasmas das trevas afastariam Shang, mesmo que ele conseguisse bloqueá-los perfeitamente. Os fantasmas das trevas alcançaram a espada de Shang. Uau! Mas naquele momento, os fantasmas das trevas desapareceram de repente, reduzidos a nada além de mana das trevas normal. Domínio da entropia. Shang usou quase 50% de sua mana para cancelar o feitiço, mas valeu a pena. Assim que o concentrado Darkness Mana alcançou a espada, ele foi absorvido. A espada começou a escurecer e deixou sombras nos arredores sombrios. Bang! Shang explodiu para frente com outro blast e alcançou seu oponente. O mago não estava pronto para Shang apenas ignorar seu feitiço assim. Boom! A espada atingiu o Mana Shield, seu Darkness Mana desestabilizando-o, o que exigiu que o Mana Shield gastasse ainda mais mana. Mesmo que o mago tivesse uma afinidade com a escuridão, Mana Shield era um feitiço de afinidade neutra. Darkness Mana ainda era devastador para ele. Os olhos da maga se abriram em choque quando ela sentiu que mais de 60% de sua mana havia desaparecido. Como ela perdeu tanto mana? Como um ataque de alguém do nível dela pode ser tão poderoso? Ela foi jogada para trás pela força de Shang, mas antes de deixar a área cheia de escuridão, ela desapareceu de repente. Shang's Darkness Vision imediatamente disse a ele onde ela estava. Ela estava do outro lado da área cheia de escuridão, preparando seus próximos feitiços. Zá. Bang! Um ataque negro se estendeu pelos arredores do campo escuro. Rachadura. O escudo de mana se partiu quando o mago foi lançado. Bang! Shang explodiu atrás dela e apareceu acima dela enquanto ela voava para trás. Seus olhos estavam arregalados de terror e choque. Bang! A espada de Shang atravessou, matando-a. Shang rapidamente absorveu a força vital restante em seu cadáver. Sua mana foi completamente recarregada, mas sua força vital não foi completamente recuperada. Depois de usar sua mana para recuperar seu corpo, Shang foi totalmente curado, mas apenas com 80% de sua mana. No entanto,
Sua mana se recuperaria antes do início da próxima batalha. Naquele momento, os aplausos voltaram e o cadáver murcho do mago desapareceu. Shang apenas olhou com os olhos apertados para o cadáver que desaparecia. Isto foi mais difícil do que eu esperava, ele pensou. Eu pensei que lutar contra um poderoso mago inicial verdadeiro seria difícil, mas não tão difícil. Eu desperdicei muito mana e usei um pouco da minha força vital. Claro, eu ainda tinha um pouco de ambos, mas usei muito mais do que esperava. Eu não usei o poder da espada, e ainda poderia ter usado meu domínio da entropia 2 vezes, mas isso foi tudo. Não havia muito que eu não usasse. Com certeza, magos são definitivamente os hegemons deste mundo. Este mago verdadeiro inicial tinha sido mais difícil para Shang vencer do que a leoa, que era uma besta média do estágio de comandante médio. Isso significava que este mago provavelmente poderia ter matado a leoa, uma besta média a 2 níveis acima dela. Naquele momento, Shang percebeu o verdadeiro poder dos magos. Um poderoso Elitro e Mage provavelmente pode até lutar contra o Rei do Gelo igualmente, ele percebeu. E um poderoso Mitro e Mage. O Rei do Gelo seria dizimado. O Rei do Gelo era excelente porque podia lutar contra magos medianos em seu nível, mas o mago poderoso em seu nível ainda está em outro nível. Shang pensou sobre suas expectativas anteriores. Eu pensei que teria que parar antes de lutar contra um poderoso Mitro e Mage, mas como está agora, eu posso nem vencer contra um poderoso Elitro e Mage. Eu subestimei os magos. Eu posso passar por cima de guerreiros e destruir feiras, mas os magos ainda são perigosos. Com certeza, todas as minhas vantagens apenas me colocam no mesmo nível básico dos magos. Todo o resto depende de mim. Shang havia passado por tantas batalhas perigosas, e essa era a única razão pela qual ele poderia vencer um mago poderoso em seu nível sem dar tudo de si. Mas pular de nível contra esses raros gênios que também pulavam de nível era algo totalmente diferente. Shang respirou fundo quando a roda voltou. A roda começou a girar. Nível 4. Mago verdadeiro primitivo fraco. Shang não olhou para o volante e seu oponente apareceu alguns segundos depois. Era um homem alto com longos cabelos castanhos. Ele usava túnicas marrons e seu focus era igualmente marrom. O bobo da corte ergueu o martelo e bateu no sino. Ding! Shang explodiu para frente e o mago abriu os olhos. O mago notou a aproximação rápida de Shang e lançou rapidamente o Mana Shield. Bang! A espada de Shang atingiu o escudo de mana, jogando o mago para longe. O mago entrou em pânico ao sentir uma grande parte de sua mana desaparecendo. Ele nunca havia estado em tal situação antes e não tinha ideia de como deveria se recuperar. Ele sabia que seu oponente apareceria muito rapidamente na frente dele. Ele seria capaz de preparar um feitiço até lá? E se ele falhasse? Ele deveria lançar Mana Step. Enquanto o mago pensava em um plano, Shang já apareceu acima dele e o atingiu com sua espada novamente. Borom! Uma cratera apareceu abaixo do mago quando ele e seu Mana Shield atingiram o solo. Ele estava a um nível acima de Shang, o que significava que 2 ataques não eram mais suficientes para quebrar o escudo de mana. Bang! Bang! Shang rapidamente desencadeou outros 2 ataques devastadores, e o Mana Shield finalmente quebrou. Nesse momento, o focus do mago finalmente preparou seu feitiço, mas já era tarde demais. Bang! Shang matou o mago com o próximo ataque e absorveu sua energia vital. Agora, Shang estava no auge novamente, e ele ainda tinha energia vital extra armazenada. E então, a torcida voltou. Essa luta não foi nada comparada à última. Um segundo depois, a roda desceu novamente. Nível 5, Mago Verdadeiro Inicial Médio. Sword Golf Magic. Capítulo 355. Shang olhou para o volante. Seu próximo oponente não seria um grande problema, mas ele também não poderia mais levá-los tão levianamente. A roda finalmente parou no Lightning Affinity. Xing. O oponente de Shang apareceu e ela olhou. Era uma jovem que parecia ter 20 e poucos anos. Ela tinha longos cabelos prateados esbranquiçados e havia uma expressão séria em seu rosto.
O bobo da corte levantou lentamente o martelo e bateu no sino. Ding! A maga abriu os olhos e viu Shang atacar rapidamente. Ela imediatamente lançou Mana Shield. Xing. E então, ela usou Mana Step. O ataque de Shang errou, mas ele rapidamente atacou novamente. Quando Shang estava a apenas 10 metros dela, seu focus acendeu. Bang! 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 Relâmpagos se reuniram em torno de seu focus, e parecia que estava pronto para atacar Shang com um raio. No entanto, nenhum raio realmente disparou em direção a Shang. Simplesmente continuou explodindo em torno do focus. Ao mesmo tempo, o focus moveu-se entre os dois, ficando no caminho de Shang agora. Então, a maga finalizou seu feitiço e apontou para seu focus, que estava entre os dois oponentes. Um raio gigantesco disparou de sua mão em direção a seu focus. Bang! Shang rapidamente angulou seu corpo, pulou e colocou sua espada larga na frente dele. Bang! 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 O focus lançou vários feixes de raios, todos disparando em direções aleatórias. Era como uma bola de discoteca que disparava lazeres de todas as superfícies. As nuvens no céu foram separadas e linhas destrutivas e queimadas foram deixadas no chão ao redor de Shang. Este foi o feitiço perfeito contra um oponente muito rápido. O focus disparou os feixes de raios aleatoriamente, o que tornava impossível para o oponente prever. SSSSSSS. Uma das vigas cortou o local onde Shang estava atualmente. Shang não era totalmente magro para caber atrás de sua espada, o que significava que 2 buracos foram deixados nas laterais de seu torso, que não haviam sido cobertos por sword. Pior ainda, Shang foi jogado para trás pela força. Bang! Mas ele imediatamente avançou novamente. Surpreendentemente, o focus ainda estava cheio de raios. Naquele momento, Shang percebeu qual era o plano de seu oponente. Shang alcançou o focus antes que o mago pudesse preparar outro feitiço. A maga não estava em pânico, pois sabia que Shang tinha que passar por seu focus primeiro. O braço esquerdo de Shang tocou o lado da espada, e rapidamente murchou em um estado quase inútil. E então, Shang atacou o focus com sua espada. Bang! O relâmpago agressivo no focus finalmente encontrou um alvo. Todos os raios ao redor imediatamente se concentraram na espada de Shang. Ser atingido por tanto raio não era muito mais fraco do que ser atingido por um feitiço de relâmpago real. Este feitiço pode ferir gravemente Shang. O raio entrou em Sword e rapidamente se moveu em direção ao corpo de Shang. Mas então, desapareceu. O Darkness Mana dentro da espada anulou o raio. Rachadura. A espada atingiu o focus com força total e explodiu em vários pedaços. Quando a maga perdeu sua conexão com seu focus, seus olhos se arregalaram de horror. Como seu oponente sobreviveu ao ser atingido por tanto raio? Depois disso, a luta basicamente acabou. Um mago verdadeiro sem foco não era uma ameaça para Shang. Talvez se o True Mage fosse um Late True Mage, mas não um Elite True Mage. A maga liberou vários passos de mana, mas sem seu focus, ficou muito difícil criar ataques que ameaçassem Shang. Após 2 golpes, seu Mana Shield quebrou. Seu uso constante de Mana Step havia esgotado o mana restante. Bang! Shang a matou e absorveu sua energia vital. A luta foi tão longa que o braço esquerdo de Shang já havia se recuperado por meio de sua regeneração passiva, mas ele ainda queria ter mais energia vital para sua próxima luta. Agora, Shang estava em seu pico absoluto. Ele estava totalmente curado, sua mana estava cheia e ele tinha mais energia vital do que o normal. Ele não poderia entrar na próxima luta em um estado melhor. A torcida já havia passado e a roda voltou. Shang olhou para ele quando começou a girar. Nível 6, poderoso mago antigo e verdadeiro. É isso, Shang pensou. Essa luta vai determinar quantos pontos eu ganho. Naquele momento, Shang lembrou-se de seu último julgamento. Naquela época, Shang mal havia vencido contra um mago médio um nível acima dele. A mesma luta tinha sido relativamente fácil para ele desta vez.
Ele definitivamente tinha ficado mais poderoso. No entanto, os magos também se tornaram mais poderosos. Na última tentativa, Shang conseguiu apenas 7 pontos contra as feras e guerreiros sem usar entropia. Desta vez, Shang conseguiu 10 e 14 pontos. Esta foi uma diferença insana. Mas contra magos, Shang poderia se considerar sortudo se conseguisse 6. Agora, Shang estava no mesmo lugar que ele tinha estado da última vez. O poderoso True Mage seria seu próximo oponente. Da última vez, Shang sabia que não tinha absolutamente nenhuma chance de vitória. Mas desta vez, ele teve uma chance. No entanto, a diferença entre o quanto os magos cresceram e os outros era insana. Shang conseguiu vários pontos a mais nas outras categorias, mas ficaria feliz se conseguisse um único ponto a mais do que da última vez na categoria mago. Os magos eram verdadeiramente poderosos. E Shang sabia que não seria aí que sua escalada de poder pararia. Eles se tornariam cada vez mais poderosos em relação aos outros seres sob seu poder. Shang estava crescendo a velocidades inimagináveis quando comparado a guerreiros e feras, mas quando comparado a magos, ele crescia apenas um pouco mais rápido que eles. Shang fechou o olho direito e respirou fundo. Ele sabia que essa luta seria brutal. Quando ouviu que a roda havia parado de girar, ele olhou. Quando ele viu o Affinity, Shang ficou um pouco mais confiante. A afinidade do poderoso Elite Image era fogo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.